Vamos à palavra de Deus. Quero compartilhar algo com os irmãos, importante. Inclusive eu estava fazendo uma retrospectiva das coisas que Deus tem falado com a gente aqui os domingos, né? Deus tem puxado a nossa orelhinha aí, hein? O que será? Eu tenho uma teoria pessoal de que quando Deus está pegando no nosso pé com alguma coisa e todas as vezes ele fica repetindo, é porque ou a gente não está ouvindo ou a gente é teimoso. Quando Deus fica insistindo com a gente na mesma coisa, sempre, ele fala de um jeito com uma pessoa, os outros pastores, os outros irmãos, mas está falando sempre os mesmos assuntos. Ou nós somos teimosos, ou nós não estamos ouvindo. Então, o meu conselho, eu nem comecei a pregação, eu vou começar agora. Presta atenção. Se você não está ouvindo o Senhor, abre os teus ouvidos para ouvir o Senhor. Agora, se você está sendo teimoso, se conserta enquanto dá tempo. Senão depois fica tarde demais, ou é trabalhoso, irmãos. Tem coisas que eu sou pastor, tudo bem, mas eu também peco, irmão. E tem oportunidade de pecar muitas vezes. Só que todas as vezes que eu tenho as oportunidades de pecar, assim como vocês todos, eu falo, rapaz, vai dar maior trabalho para consertar isso depois, não é melhor ficar fiel não. A gente já não está caminhando o negócio aqui na fidelidade com o Senhor, por que vai ficar pecando? Irmão, dá trabalho. Você sabia que reconciliação com Deus é um negócio que dá trabalho. Então assim, fica firme. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a esquerda mesmo. Não desvia. Nem para a direita e nem para a esquerda. Segue reto, segue com o Senhor. Agora vamos à palavra de Deus? Tá bom, então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura. Eu estou sem a referência do relógio ali. Quando der 30 minutos, você dá um sinal para mim aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Me acompanha aí no teu celular, no teu tablet, na tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Capítulo muito famoso, é o divisor de águas. A história do povo de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, assentavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já está idoso, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dar-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhes respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto aos outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará ao rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe estava pedindo um rei, dizendo: O rei reinará sobre vocês. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos de vocês para servir em seus carros de guerra, em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns comandantes de 1000 e outros comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais, o dízimo, meu Deus, e da colheita das uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês seu uso particular, os seus servos e servas, o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 do rebanho, que já é 20%, hein? E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater
em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? Inclusive esse último versículo aqui, deixa eu voltar aqui. Volte cada um para a sua cidade, é o que eu vou falar depois que terminar o culto. Vá cada um para a sua casa. Amém? Feche os seus olhos para fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela essa oportunidade. Santo é o teu nome, Jesus. A ti a honra e a glória, o louvor e a majestade. Nós estamos vivendo um tempo agora, do nosso contexto político. Hoje será decidido as candidaturas aí para prefeito, vereadores. Nós saberemos hoje quem irá levar essa cidade para um rumo melhor ou não. Hoje, Senhor, os vereadores também. Em São Paulo também, nós não sabemos o que vai acontecer lá, se é o Boulos, se é o Nunes, se é o Marçal. Nós não sabemos, nós vamos saber. Mas isso pouco vai mudar a nossa vida agora em diante, em poucos dias. Política não muda a nossa vida, Senhor, em poucos dias. Demora anos para uma revolução acontecer, para uma cultura mudar. Mas eu peço a tua graça, porque hoje nós vamos falar de um debate público que teve há milhares de anos atrás. Milhares não, mas alguns 1000 anos atrás. Uma eleição que teve em Israel alguns anos atrás e que o Senhor não gostou. Mas que essa palavra possa entrar no nosso coração e nos colocar na tua direção. Conserta a nossa vida hoje, Senhor. Eu sei que nós necessitamos de muitas coisas, de dinheiro. Muitas vezes nós chegamos machucados até emocionalmente na igreja, moralmente machucados na igreja. Mas, Senhor, nos ajuda a entender que as coisas secundárias o Senhor está sempre cuidando de nós, mas que a primordial o Senhor não abre mão. Nos ajuda, Senhor, a estar debaixo das tuas mãos e da tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês sobre a má política do nosso coração. É isso que eu quero conversar com vocês. A má política do nosso coração. Porque chega agora as eleições, o que a gente faz? A gente entra na rede social, a gente vê os cortes do TikTok, os cortes do Instagram, não é? Alguns ainda acessam o Facebook. Alguém acessa o Facebook? Irmãos, você, Caio? É o Caio. É que você é São Paulino ou palmeirense, você? Ah, São Paulino. Tá explicado. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Você tava tentando moda. Aí a gente chega na site de política, a gente fica lá. Tá vendo? Aí posta no grupo da família. Aí, ó. Você quer votar aí, ó. Ele defende as drogas. Aí, o rapaz que quer votar aí, ó. Ele quer construir um prédio de 1 quilômetro. Em São Paulo, na Zona Sul. Aí o rapaz que quer votar aí, ó. Ele quer colocar um bonde. Quer colocar um bonde na favela. Ele quer colocar um bonde na favela. Aí, ó, o que você quer votar aí, ó? Aí, esse outro infeliz que você quer votar aí, ó. Olha essa outra infeliz aqui, você quer votar. Aí a gente fala, não, isso aí é corrupto. Esse miserável aí não fez nada. A gente vira até político na hora, irmão. Porque o político treina, né, para ser político. Ele estuda oratória, ele estuda persuasão, estuda tudo. Aí a gente critica os políticos, tudo certo, irmão, não tem nada de errado nisso. Tem que pegar o plano de governo, tem que ler, tem que ver o debate. Esse cara não está falando nada com nada. Está escrito no negócio dele, é isso aí, vai lá, critique, tudo bem. O problema é quando nós somos os maus políticos. Quando o nosso coração é um mal político. Quando nós fazemos escolhas diferentes daquilo que nós cremos, por exemplo. Quando nós dizemos, eu sou crente, mas as suas atitudes e as suas escolhas não refletem aquilo que você acabou de dizer. Você diz, eu sou crente. Aí você faz uma escolha que, mas crente não faz esse tipo de escolha. Isso é uma má política. Ou seja, nós criticamos os governantes, os presidentes. Nós dizemos, ele chegou lá e falou que ia dar picanha e cervejinha. Cadê a picanha? Aí crente não bebe cerveja e não fala essa parte, né? Só fala a picanha. Que o outro foi lá, falou que ia aumentar o auxílio, trocou o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Cadê o negócio agora? Aí chega a gente, na vida real, falou que ia servir a Deus em espírito e em verdade.
Cadê o crente? Não está na igreja. Ou seja, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente julga os políticos e Deus vem e julga a gente. Fala, mas você diz que é crente, mas não é. A má política do nosso coração. Agora deixa eu ilustrar para vocês o que aconteceu desse texto que eu li. Esse texto é muito lindo. Esse texto aqui é um texto muito lindo, você não tem noção de como ele é lindo. Você tem que imaginar o que aconteceu aqui. Samuel estava velho, ele tinha 2 filhos. E como ele estava velho, ele era juiz. Olha, o Samuel, ele era um homem muito poderoso. Ele era juiz, sacerdote e profeta. 3 funções, 3 ministérios fortíssimos para um homem naquela época. Sacerdote, juiz e profeta. Mas como juiz, ele estava muito velho, ele não conseguia julgar aquelas tribos. Tribo dá trabalho, irmão. Era muita tribo para dar. E ele já estava ficando velho cego. Coloca os filhos para serem juízes. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Uma sucessão nunca aconteceu. Você para entender o que eu estou falando, leia o livro de Juízes. O livro de Juízes vai dizer como é que funcionava os juízes. Deus levantava um libertador, que é chamado de Juízes, para libertar Israel de algum certo momento. O povo pecava muito, aí Deus entregava ele na mão dos inimigos. Aí o povo chegava e chorava de novo, Deus me perdoa. Deus perdoava, levantava um líder, esse líder libertava o povo. Depois esse líder morria, acabou. Ficava cada um vivendo na sua tribo, com o seu líder lá, vivendo com o seu vereador, com seus secretários lá, as câmaras, tudo funcionando. Mas aqui é a primeira vez em que um senhor, Samuel, ele fica velho, ele não tem condições de presidir a Assembleia de Israel, e ele coloca os filhos. Então esse é o primeiro caso que você vai ver na Bíblia de um juiz que tem os seus sucessores ali. Mas não dá certo, porque esses filhos de Samuel, os meninos são ruins. Eles fizeram rachadinha no templo, irmão. O pessoal, vocês lembram do sacerdote Eli também? É a mesma coisa. É que Eli passava a mão na cabeça dos filhos dele, e é por isso que Eli também morreu. Eli morreu, Ofni e Finéias morreram. Os meninos ruins no templo, pegando carne, comendo a carne do sacrifício que não pode comer, o holocausto não pode comer, eles estavam lá comendo. Deus mata esses meninos, mata o pai, mata todo mundo, morre todo mundo. Agora está com os filhos de Samuel também. Os meninos corruptos no templo. Desviando bode no templo, desviando carneiro, desviando boi, era o sacrifício. Chegava os passarinhos para ser sacrificado, e falava, não, é 5, tem 5, só sacrifica 3, deixa 2 aqui, é para nós, vamos melhor para casa. Chegava as ofertas lá, é holocausto, coloca ali, ó. Não, mas irmão, não pode comer holocausto, tem que ser queimado de tudo para o Senhor. Não, irmão, a gente é filho de Samuel. Separa aí, Deus vai perdoar nós. A gente não é sacerdote. Nós somos juízes. Está uma corrupção danada. Aí os líderes de Israel, a Assembleia Legislativa de Israel, a Câmara dos Deputados dos Hebreus, eles veem isso e falam, rapaz, isso já aconteceu antes. Vai dar ruim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar isso e vamos falar com Samuel. Samuel, é o seguinte, nós temos provas concretas, nós entramos aqui no mistério, tá? Os deputados todos votaram a favor, nós tivemos aqui 30 votos a favor da cassação dos seus filhos. Os seus filhos serão cassados. E olha o seguinte, não está dando, você está muito velho, você não vai conseguir governar isso aqui. Você não tem mais idade para isso, você é um senhor. Não dá. Então, nós queremos o rei. Nós votamos, nós fizemos um debate público, o povo votou, e nós queremos um rei. Nós queremos um rei, não sei como é que vai ser isso, mas nós queremos o rei. E aí Samuel fica chateado, porque isso é uma afronta. Ele é o líder da nação nesse momento, né, debaixo de Deus. Ele fica chateado, ele vai orar. Deus fala, fica chateado não, que o negócio é comigo. Quem que é o rei da nação aqui? Ah, é o Senhor, Deus. Pois é, eu que sou o rei. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Você está lá porque eu te coloquei. Eu sou o rei. Você me representa. E aí Deus mostra também satisfação. E aí Deus é sábio. Deus conhece o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Fala, avisa, tá bom, vamos dar o rei. Teve o debate público.
A Câmara dos Deputados, eles voltaram, já chegaram com a decisão, um protocolado, foi tudo protocolado, está tudo aqui, eles querem um rei, vamos dar um rei. Democracia. Eles quiseram, voltaram, aí, só que avisa que esse rei não é um rei que eles estão pensando. Esse rei, irmão, você já viu o tanto de imposto que eu li aqui que esse cara vai ter? Tudo que você tem é dele, e ele pode pegar quanto quiser. Se você tiver uma empresa com funcionário, aqui é servos, né? Se os seus servos é como se tivesse uma empresa com funcionários, e aí ele chegasse assim, quantos funcionários tem? 30? Eu quero 15. Não, mas aí você vai quebrar minha empresa. Não, o problema é seu, você que me elegeu, eu quero os 15. Você está entendendo como é que é o negócio? Meu Deus, aí a família do povo ia ficar refém. Quantas mulheres tem nessa casa? Pode mandar todo mundo para o palácio lá. Todo mundo trabalhar para mim. Vai ser todo meu servo. Está tudo aqui no texto. Está trabalhando, está com uma hortinha lá, construindo tudo bonitinho, ele ia chegar, me dá tudo isso aí. É meu. Eu quero 10% disso, 10% daquilo, 10% daquilo outro. Só tributo, tributo, tributo. Tinha um tributo que depois eles colocaram, foi decreto de lei em Israel, que era o tributo do rei. Tinha o tributo do templo, o tributo do rei e o dízimo. Ou seja, o trízimo, 30% da renda de um israelita era para o Estado. 30%. Parece o Brasil, né? O Brasil está quanto aí por cento aí? Eu não fiz as contas. Hã? Então, uns 45% da renda de um brasileiro vai para o governo, né? A gente ganhou de Israel aí, né? É só para você ter uma noção do que estava acontecendo aqui. O negócio estava feio. Tudo bem, havia corrupção lá, eles tinham que resolver de outra forma. Não dessa forma. Mas eles quiseram, Deus deu, e a resposta do povo, ela é incrível. Eles ouviram tudo que ia acontecer com eles. E eles falaram, não queremos saber. Nós queremos um rei. Ou seja, o coração já estava obstinado, o coração já queria isso. Estava obstinado, não, a gente quer. Eles maquinaram isso, irmãos. Eles viram os dois meninos no erro lá no templo e não fizeram nada. Não chamou para conversar, falou, irmão, né, a gente aqui, né, a gente que é ser humano, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, você fala, abre o olho, mano. O que você está fazendo aí, irmão? Ô, irmão, tá maluco? O que você falou? Faz isso não. A gente aqui, a gente que é normal, a gente faz isso, né? A gente vê alguém caindo e fala, irmão, você está errado, eles vão te pegar, não faz isso não. Não, faz isso não, chega cedo no trabalho. Mas o povo não fez isso. Os líderes obstinados, eles não olharam para a causa de Deus. Eles nem falaram com Deus. Usaram uma desculpa com Samuel. Eles não fizeram uma reunião de oração. Eles não chamaram a Dri e falaram, Dri, a gente está com um problema com 2 irmãos da igreja lá, e está dando ruim, vai dar ruim. Vamos fazer um jejum. Pregão de jejum em Israel. Ninguém vai comer durante uma semana até Deus responder do alto. Eles não fizeram isso. Eles aproveitaram. A grande verdade é que os líderes, eles queriam ser independentes de Deus. É aqui que está o grande segredo. Eles queriam viver independentes daquele Deus. Existiam duas grandes formas de se governar antigamente. Outras formas, mas essas duas eram mais importantes. Era a monarquia e a teocracia. A monarquia, que era um rei que governava e os filhos dele seguiam governando. Vocês vê lá o Davi, Salomão e os filhos de Davi, enfim. Aí vai. Mas a teocracia é Deus que governa. E aqui, até esse momento, era Deus o governante. Deus era o rei. Era um governo teocrático. Deus mandava na nação e ele levantava quem ele quisesse. E naquele momento era o Samuel que reinava. Mas eles não queriam, eles queriam uma monarquia. Eles queriam mudar a forma de governo. A gente não quer mais Deus no comando. Eu imagino a Câmara dos Deputados, que sempre fica de lado assim, né? A tribuna, né? A tribuna fica aqui, né? Porque nós não queremos mais Deus. Vocês já viram como é que os deputados falam? Em primeiro lugar, Deus não está aqui. E o povo, as escolas, a Universidade de São Paulo lá em cima lá. Senhor presidente, nós não queremos mais, senhor presidente. Os filhos de Samuel, quem colocou Samuel no poder? Deus. Nós não queremos mais Deus. Deus não sabe fazer mais escolhas. É como se nós estivéssemos hoje na tribuna diante de Deus falando, Deus, o Senhor não sabe cuidar da minha família não. Deixa comigo, eu cuido.
Eu te entreguei minha família semana passada nas suas mãos, mas essa semana eu já mudei de ideia. Deixa que eu cuido. Ou seja, os líderes, eles queriam viver independentes de Deus de todas as maneiras, eles queriam se livrar de Deus. Mas por que o ser humano escolhe não depender de Deus? Por que um ser humano inteligentíssimo que nós somos, sabemos que Deus criou todas as coisas, a gente vem todos os domingos, adora o Senhor, a gente até coloca a mão no dinheiro, tira bolso para contribuir na igreja, para um negócio que você não vê. Como é que pode a gente crer no invisível e chegar a um certo momento de falar, eu não quero mais. Eu não quero mais que Deus domine a minha vida. Eu não quero mais que Deus cuide da minha vida. Quem cuida da minha vida sou eu. Que ponto que chega a isso? Existem vários estudos para isso, na psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, que é uma dessas causas é a necessidade de autodeterminação. Eu controlo a minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Eu mando na minha vida. Aqui em casa quem manda sou eu. O ser humano tem essa necessidade. Por que nós queremos viver então independente de Deus? Porque a gente quer controlar. O ser humano ele gosta de controle. Está no meu controle. Eu pago, eu falo e eu insisto. Isso é um problema. Outra coisa é busca por identidade. Nós sempre queremos nos desligar de alguma coisa para dizer que nós somos outra. Então eu não vou para a igreja, eu não quero misturar com crente. Crente tudo é Deus. Crente tudo tem que orar. Onde já se viu isso? Deus me livre. Nossa, para tomar uma decisão tem que falar com Deus antes. Ah, sai fora. O pastor está viajando. Eu tenho que orar para... Eu estou querendo sair da minha empresa. Eu tenho que orar perguntando se é a vontade de Deus. Está de brincadeira comigo. Perguntar para Deus nada. Eu mando a minha vida. É isso. Outra coisa, isso aqui são estudos comprovados, tá? Desejo de realização. Se vai me fazer realizar, não tem problema se for por conta própria. Não interessa o que Deus pensa sobre o que eu estou fazendo. Se vai me satisfazer, eu estou dentro. É isso que sempre vai nos afastar de Deus. É isso que sempre vai nos levar a viver uma vida independente daquilo que Deus diz. Independente daquilo que a palavra de Deus diz. Nós sempre vamos escolher aquilo que eu quero que eu pense. O ser humano é ruim, não é? A gente é ruim, né, irmãos? Fala a verdade, vamos combinar aqui. A gente é ruinzinho, hein? Por isso que a misericórdia de Deus é para sempre. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as casas das quais nós não somos consumidos. Porque a gente é ruim. A gente é mau. O nosso coração é ruim, é mau. Mas o fim da história nós já conhecemos. Já conhece. Todo mundo que quer ser independente de Deus acaba na lama e volta chorando. De alguma forma. Se vocês conhecerem uma história que é ao contrário, normalmente vai ser de um bilionário, de gente rica, que vai ser uma história mais ou menos. É o cara que fez tudo o que queria a vida inteira e no final da vida não encontrou felicidade. E aí encontrou Jesus. Só muda um pouco, é que pobre sofre mais. O rico, ele gasta tudo que ele tem. Ele fala, não encontrei a felicidade. Miserável, andou de iate, de cruzeiro, foi para Bahamas. Não encontrei a felicidade. E a gente aqui só querendo pegar uma prainha. Só querendo pegar uma prainha. O miserável. O pobre sofre. E aí fica olhando a gente que é pobre, irmão. Meu Deus, irmão, a gente é pobre. A gente fala, não quero Deus. Irmão, você está maluco? Você já é pobre. E quer viver sem Deus na sua vida, tu vai sofrer ao quadrado, o dobro. Ande com Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Nosso coração precisa ser totalmente dele. Depender do Senhor sempre nos manterá seguros nas suas bênçãos e promessas. É com o Senhor que as coisas acontecem. Pastor, mas é difícil. Eu sei, irmão, é difícil. Ninguém aqui falou que é fácil. A irmã Patrícia pregou no culto de oração ontem sobre a vida de José. José sofreu, enfim, mas José também não era flor que cheira, né? Imagina o José, vocês vão me adorar. Para os irmãos, vender um irmão, para o irmão vender o irmão, esse irmão tem que estar causando, né? Tocando terror, deve ser um Vinícius da vida. Tá com terror lá em casa esse menino aí. Quase estou vendendo ele para os ismaelitas também. Se passar na rua lá, você leva, Deus vai cumprir promessa. Mas José sofreu, vendido pelos irmãos. Mas José, ele viveu na dependência de Deus o tempo todo. Não importa onde José estava, ele era fiel ao Senhor. Tudo que ele fazia dava certo. Onde ele era colocado para trabalhar, ele virava chefe.
Deus experimentou ele em todas as áreas, até ele chegar ao nível de governador do Egito. Primeiro-ministro do Egito, se é que nós podemos dizer assim. Mas o que fez isso acontecer na vida de José e pode fazer acontecer na nossa vida, é o quanto nós somos dependentes dele. O nosso coração e a nossa vida deve ser dependente de Deus 100%. Você não pode de maneira nenhuma pensar que viver uma vida sem Deus é sinônimo de que as coisas vai dar tudo certo para você. Isso é um grande erro do ser humano. Pior ainda é você ser crente e achar que algumas vezes você pode viver sem Deus. Que você já conhece, você já sentiu a presença de Deus, você já teve experiência com Deus. Viver sem Ele é o pior erro que nós podemos escolher nessa vida. Mas quais são esses sinais que podem nos dizer se nós estamos vivendo uma vida independente de Deus? Quais são os sinais que classificam isso na nossa vida? Como é que você olha para uma pessoa e fala, ó, essa pessoa aí... Pois nós vamos ver isso aqui agora no texto. O que aconteceu com esse povo que fez essa má política no coração deles para viverem longe de Deus? Existem 3 coisas que acontecem quando a gente quer viver independente de Deus. A gente comete 3 grandes falhas. A primeira é quando nós aproveitamos as falhas alheias. A gente aproveita uma falhinha e fala, agora eu vou me viver longe da igreja. Você viu o que o pastor falou domingo? Pronto, vou usar isso aí como desculpa agora. Quando alguém me perguntar por que você não está aí na igreja, é porque o pastor falou aquilo lá na pregação. A gente aproveita as falhas alheias para nos ver longe de Deus. O que esse povo fez? Aproveitaram a corrupção de Joel e Abias, que eram filho de Samuel. A corrupção dos filhos falou, tá vendo? Corrupto. Bandido bom é bandido morto. Tem que prender. Os filhos de Samuel não foram presos. Eles não foram julgados. Eles aproveitaram a falha para eleger aquilo que eles queriam no coração deles. É aqui que entra. Quando nós fazemos má políticos no nosso coração para viver longe de Deus, quando nós aproveitamos as falhas, eles aproveitaram a velhice de Samuel. Samuel, você está velho. Irmão, quem disse que velhice é sinônimo de burrice? Eles falaram da velhice, mas esqueceram o tempo de mesa que ele tinha com Deus. Você conhece Samuel? Vamos voltar um pouquinho. Você conheceu Ana? Aquela mulher que chorava, que não tinha filho, que ia para o templo, chorava, e o sacerdote falava, essa mulher está bêbada, tomou uma, leva ela embora. E aí ele abençoa essa mulher, e ela tem um filho. Esse filho é o Samuel, que foi entregue no templo. Que ainda na pré-adolescência, na adolescência, ouviu a primeira vez a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Samuel. Ele ia lá para Eli está me chamando. Ele, não te chamei não, rapaz, volta lá. Até que Eli sacou, porque ele lembrou que um dia também ouvia a voz de Deus. Ele falou, não, isso aí é Deus que está chamando você. E aí Samuel fala que o teu servo ouve. Desde menino, Samuel é um dos maiores juízes que tem na Bíblia. Meu Deus do céu, esse menino era muito bom. Ele tinha vida com Deus, ou seja, tentaram aproveitar da velhice de Samuel, mas esqueceram o tempo que ele tinha com Deus. A primeira coisa que Samuel fez foi orar. Vou falar com o rei. Foi o rei que colocou a gente aqui nessa situação. Foi o rei quem tirou o nosso povo do Egito. Foi o rei quem colocou nuvem. Foi o rei que mandou o maná. Eu preciso falar com o rei. Por que vocês não foram falar com o rei? É a mesma coisa que você tivesse um problema na tua casa e você não procurasse o irmão da igreja, não procurasse o pastor. Vamos procurar meu vizinho mesmo. Meu vizinho resolve isso aí. Meu vizinho é do crime. Não, tem um irmão ali. Não, já falei com o irmão. Que irmão? O irmão da igreja lá, o irmão Tarcísio? Não, o irmão, falei com o irmão. Você falou com o irmão, você está maluco, irmão? É com o irmão da igreja, você tem que falar, não é com o irmão do crime, não. Os irmãos estão malucos. Aproveitaram da falha para usufruir da unção. Aproveitaram a falha para usufruir da unção. O que é isso? Tem um negócio errado aqui. Samuel, unge aí um rei aí, manda o rei para nós aí. Você pode consagrar rei. Samuel não consagrou Saul depois? Não consagrou Davi?
Samuel, ele pode consagrar. A gente está vendo que está tendo um errinho aí, mas consagra o rei para nós. A gente falha, e a gente faz muitas escolhas erradas, a má política do nosso coração é assim, porque a gente aproveita das falhas, muitas coisas que às vezes parece que Deus deixou escapar para usar a unção dos outros. Já viu aquela galera que tem problema no casamento e não fala qual que é o problema, mas vai pedir oração? O cara está batendo na mulher em casa. A mulher não fala que está apanhando e nem o marido fala que está batendo. Pastor, ora por gente aqui que a gente está com um problema. A gente não sabe o que está acontecendo. Está aproveitando da fala. Não, pastor, por que está pedindo oração? Eu estou com um probleminha aqui com meu filho aqui. O camarada está espancando o filho em casa. Ora aqui por mim aqui, pastor. Aproveitando da unção. Irmã Andri, ora aqui por mim, pelo amor de Deus, eu preciso do seu socorro, tem que ser agora. Que é tão urgente que precisa ser agora, irmã? Não, é que eu estou com um problemaço aqui. Foi pego roubando a empresa. Pego roubando a empresa. Está pedindo oração. Isso é aproveitar dos erros e as falhas para adquirir a unção. Só que Samuel não é bobo e muito menos nem Deus é bobo. O crente que vive na dependência de Deus, ele não usa as falhas para cultivar uma vida. O crente que depende de Deus, depende de Deus. O crente que depende de Deus, cultiva a vontade de Deus. Você que é crente e quer depender de Deus, cultive a vontade de Deus. Qual é a marca de uma pessoa que depende de Deus? Eu cultivo a vontade de Deus. Irmão, vamos fazer X, não, vamos perguntar para Deus, vamos orar. Vamos comprar tal coisa, não, peraí, vamos fazer conta, mas vamos orar. Vamos perguntar o que Deus pensa sobre esse negócio aqui. A gente não sai fazendo o que dá na telha, a gente pergunta primeiro. A gente não aproveita as falhas. A gente vê as falhas e fala, Deus, conserta isso aí. O que os líderes deviam fazer? Fazer o congresso, a assembleia, falar, meus queridos irmãos, nós nos reunimos nessa solene reunião para tratar do assunto Samuel. Samuel, nós precisamos que o Senhor ore a Deus, para que Deus nos dê uma resposta a respeito de vossos filhos, para que Deus nos encaminhe, para que nós não vivamos na corrupção, pois afinal nós somos a nação eleita, afinal nós somos o povo que Deus tirou do Egito. Como nós poderíamos ficar envergonhados diante de todas essas nações? Samuel, ore a Deus. Eles não fizeram isso, mas nós, crentes, em nome de Jesus, vamos cultivar a vontade de Deus. Pastor, vamos fazer isso. Vamos orar primeiro, irmão. Eu tive uma ideia legal. Que ideia? Beleza, vamos anotar. Poxa, que legal. Vamos orar. Eu tenho um projeto lindo. Esse projeto vai alcançar centenas de milhares de pessoas em Cotia. Que legal. Muito bom. Vamos orar. Porque às vezes o esforço que você vai fazer pode ser diminuído com a vontade de Deus. Porque o dinheiro que você ia gastar, você não vai gastar mais, porque Deus manda o recurso. Dependa de Deus, cultive a vontade de Deus, cultive uma vida de gratidão e dependência em todas as áreas. Em Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Dá graça, obrigado Deus, obrigado pelo salário, Senhor, ganhei só R$1.000, aleluia. Ganhei só um salário mínimo, glória a Deus porque eu tenho um salário mínimo, glória a Deus, eu dependo de Deus, foi Deus que me mandou isso, foi Deus que abriu a porta de emprego para mim, foi Deus que me deu essa mulher, foi Deus que me deu esse marido, ô glória, glória a Deus, que vai ter encontro de casal, para Deus limpar meu marido, glória a Deus, que vai ter encontro de casal, para Deus pegar minha mulher, glória a Deus. Cultive respeito às escolhas que Deus faz. A gente reclama das escolhas que Deus faz pra gente. Porque a gente quer tudo que seja do nosso jeito. Se não for do nosso jeito... Eu vi um camarada uma vez orando, eu falei, não, pastor, que eu falei com Deus, que se não for assim, 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 assim... Eu falei, irmão, e se Deus não for do jeito que você está falando aí? Você vai deixar de ser crente? Você vai parar de ir para a igreja? Ele parou de ir para a igreja, inclusive. Ele está dando risada. É sério, é sério, é sério. Respeite as escolhas de Deus. Deus que escolheu Samuel. Vai reclamar com Deus. Mas eu não estou gostando do jeito que está caminhando as coisas. Irmão, reclama com Deus. Deus tem resposta. Cultive respeito às escolhas de Deus. Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó 42:2, sei que podes todas as coisas, que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrados. Então, eu só confio.
Eu respeito, Deus quis assim, irmão. Irmão, tá dando tudo errado, não tá? Chega em casa e fala, amor, Deus quis assim. Irmão, a gente está passando um negócio que eu não vou falar para vocês, depois eu falo. Estranho está acontecendo comigo e com a minha esposa. E aí, enquanto estava acontecendo, como eu já sou um crente um pouco maduro, eu falei assim, eu virei para ela dentro do carro e falei, nós não vamos falar nada, a gente não vai fazer nada. A gente vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Eu falei assim para ela assim, se Deus está permitindo, é porque Deus sabe o que está fazendo. Eu não vou reclamar. Eu já aprendi. 17 anos de crente, não é possível que eu não vou aprender um negócio desse. Deixei com Deus. Daqui uns tempos, a gente conta um testemunho para vocês. Porque eu confio, eu respeito a vontade de Deus. Ah, mas o Senhor enviou esse mal para a minha vida? Ah, Ele permitiu, irmão. De alguma forma, Ele quis que você passasse por isso ou esteja passando por isso. Mas respeite a vontade dEle, porque dentro da vontade dEle é que nós vivemos as vitórias e as promessas. Amém? A segunda é quando nós alteremos a nossa referência. Quando é que a gente corre esse perigo de viver independente de Deus, ou de, enfim, largar as coisas de Deus? Porque nós alteremos a nossa referência. O que o povo disse para Samuel? Nós queremos ter um rei como as outras nações. Ou seja, eles já estavam espiando, já estavam no Instagramzinho lá no TikTok, compartilhando no grupo dos líderes. Olha esse país aqui, ó. Os amonitas, eles têm um rei. Aqui. Caiu o rei, caiu os moabitas. Aqui os moabitas aqui, ó. Eles nomearam um novo rei lá. Nossa, esse rei aqui, o rei tem cavalaria, meu. Não, eles ficaram, irmãos, para acontecer isso, tem que estar um tempo desejando. Tem que estar um tempo vendo. Ou seja, eles alteraram a referência do Deus que guiou o povo no deserto havia sido perdido. Sabe o que é isso? É nós vivemos uma vida de milagres com Deus e chegar a determinado momento da nossa vida e simplesmente esquecer e falar, quero viver outra coisa agora. Mas e o milagre que você acabou de contar um testemunho, irmão, o que está acontecendo com a tua vida? Não, mas agora eu estou no outro nível. Esse tempo do testemunho que eu contei para você era um tempo de escassez. Agora eu estou em outro nível, eu estou em outro patamar, não preciso mais de Deus, porque agora a minha mente, ó, já viu esse meme? Que vai ser, parece que depois que eu comecei a olhar outras coisas, ser crente não faz nem mais nem sentido. Nossa, eu parei de orar, parece que minha vida até melhorou. Eu tenho um irmão, que eu não vou falar o nome de vocês, que depois que ele se reconciliou, ele falou para mim, pastor, eu não sei o que eu faço, eu acabei de virar crente, tudo piorou. Eu falei, rapaz, fique tranquilo que vai piorar ainda mais, só mais um pouquinho. Deus está te apertando para você ser crente melhor, com Deus é bom, eu falei para ele. As pessoas não querem ser crente porque dá trabalho. Aí eles alteraram a referência. Irmãos, não havia nada de errado com a forma de monarquia. Inclusive, em Gênesis 17, Deus prometeu a Abraão que dele viria reis. Em Deuteronômio 17, Deus falou que um dia eles teriam um rei, que o rei devia ler. Inclusive, o rei, ele teria que ter uma cópia da lei, para ler todos os dias, para todos os dias ele se lembrar que ele não era melhor do que nenhum de seus irmãos, que ele estava lá só porque Deus colocou ele. Então, monarquia não era problema para Deus. O problema de Deus aqui é que o povo estava olhando para fora e esquecendo dele. E nós cometemos esse erro, meus irmãos. Deus está querendo mudar alguém aqui. Vai fazer uns 3 domingos que Deus está falando com 3, 4 pessoas a mesma coisa. A gente está olhando para tudo aquilo que não é de Deus e é por isso que a nossa fé está sendo alterada. Você não crê mais que Deus pode ressuscitar. Você não crê mais que Deus pode dar um jeito na tua família. Porque você não está olhando mais para Ele. Você está olhando lá para fora. Você fica no Instagram ouvindo testemunho de gente que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com o seu convívio social, nem com a tua igreja. Aí você olha para essa referência e fala, é isso que eu quero para a minha vida. E aí você perde todas as bênçãos que Deus tem para te entregar. Você perde todas as vitórias que Deus te dito que ia te dar, porque você alterou a referência. Eu não olho mais para Deus, eu estou olhando isso aqui agora. É isso aqui que dá dinheiro agora. Não, mas quem dá dinheiro é Deus, não importa o ramo que você esteja. Quem dá dinheiro? Deus dá dinheiro. Você pode ser camelô, você pode vender água no semáforo, bombom, você pode vender do que você pode viver do que você quiser. Quem dá dinheiro é Deus. Você só precisa trabalhar. Não altere a sua referência. Quem cuida de você é Deus. Nós perdemos a referência quando olhamos acima da cerca. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, irmão. Aí a outra igreja sempre vai ser mais bonita que a nossa.
O outro grupo de louvor vai ser sempre mais lindo do que o nosso. O outro pregador vai ser sempre o melhor pregador do mundo. A gente fica olhando e a gente perde a referência. A nossa referência é Jesus. A nossa maior referência. Você pode ter referência. Não tem problema não. Você pode ter outra referência. Você pode ter... Tem políticos que são bons. Poxa, esse político, vou ouvir esse político, vou acompanhar na rede social. Poxa, esse pastor tem boas ideias, esse pastor prega muito, esse teólogo é bom. Olha que referência boa. É tudo muito bom. Só que a nossa maior referência é Jesus. Porque quando essas referências de nível 2 falharem, a gente tem alguém que não falha. Jesus deve ser a nossa referência. Que Jesus? O Jesus que pisou na terra. O Jesus que suportou a perseguição, cumpriu a obra de Deus e não se rendeu ao diabo. 40 dias tentado, o diabo chegou aí, transforma aí, está com fome? E aí, irmão? Deve ter chamado de irmão, né? Estava tudo no céu esses dias atrás aí. Ué, irmão, está esses dias atrás aí. Eu sei que você é poderoso, rapaz. Tem anjo aí que você mandar aí, vai fazer tudo que você quiser. Come e transforma a pedra em pão. Está escrito. Jesus dá a resposta. Jesus venceu o diabo, suportou perseguição. Todo mundo querendo matar Jesus, todo mundo querendo pegar Jesus, Jesus foi até o fim. Essa é a minha referência. Quando está todo mundo atacando, a gente continua. Quando está todo mundo jogando pedra na igreja, a gente continua pregando, a gente abre a igreja, faz encontro de casal, culto de oração, mentoria das mulheres, culto de jovens, culto de adolescente, culto do louvor, culto da cadeira, faz o que quiser aqui, porque a nossa referência é Jesus, e Ele não parou, Ele cumpriu a obra de Deus, e nós a cumpriremos em nome de Jesus. A minha referência é o Jesus do Calvário. Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual do mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Calvário, se você ler 1 Pedro capítulo 4, 1, tem um texto muito lindo lá, e Pedro está dizendo que o Calvário nos faz, é a força que nos faz vencer o pecado. O Calvário vence um negócio chamado no grego edomé, que é traduzido por concupiscência. Já leu essa palavra na Bíblia? É uma palavra no grego chamada edomé. Que é o prazer, aquele desejo que todo mundo tem. Aquela vontade, aquele negócio, eu preciso comer aquele chocolate. Hoje eu fui na padaria e comi aquele chocolate cremoso, lembra daquele chocolate? Eu cheguei assim, eu vi, depois que eu terminei de comer, eu pedi outro. Eu quero mais um, apertei o botão e pedi mais um. Edomé é isso, a concupiscência, o desejo, aquela carne. O Calvário nos faz vencer. Pedro diz isso lá para os crentes de 1 Pedro. O Calvário nos faz vencer o pecado. O Calvário nos encoraja a suportar o sofrimento por amor a Cristo. E mais interessante, ele diz no versículo 4 de 1 Pedro 4, versículo 4, ele diz que os ímpios, eles não entendem como é que um crente consegue se apoiar num cara que morreu, seguir firme, suportando o sofrimento. E aí o versículo 4 diz que eles não entendem. Por quê? Porque o Calvário confunde os ímpios. O ímpio não entende de Calvário. Quem entende de Calvário é Jesus. Quem entende de Calvário é crente. É por isso que quando o crente fala, como é que você consegue sofrer tanto? E ainda continua indo servindo a Deus. É isso. É o Calvário. Eu olho para o Calvário, eu enxergo Jesus. E Jesus me inspira a viver em meio às tempestades da vida. O Calvário. Aleluia. A minha referência é o Jesus que ressuscitou. O Jesus que ressuscitou não é e nunca jamais será derrotado. Essa é a minha referência. Você torce para o Corinthians como eu, o Corinthians não está ganhando quase nada. Você torce para o São Paulo aí, como São Paulino, não passou nem na Libertadores. Acabou. Agora quando você torce para Jesus que ressuscitou, o Jesus que não é mais um ser humano comum, como ele veio para a terra, mas agora ele está vivo, esse jamais será derrotado. O Jesus que ressuscitou vai ressuscitar quem morreu crendo nele. Irmão, pode ser que a gente vive mais 100 anos aí, mais 100 anos para frente, a gente morra, mas fique tranquilo, vai chegar o dia que a gente vai ser ressuscitado. Nós vamos encontrar com ele, essa é a minha referência, é o Jesus que ressuscitou e vai me dar a eternidade. Eu vou viver a eternidade com aquele que morreu por mim. Você pode até ganhar um dinheiro aí fora, meu irmão, mas isso vai passar. Você pode ter referências que até pode estar te afastando da verdade do Evangelho. Isso vai passar. Eu oro para que um dia você, como o filho pródigo, caia em si. Já ouviu falar do filho pródigo?
Ele caiu em si e falou, rapaz, eu estou aqui quase comendo as bolotas dos porcos aqui, mas na casa do meu pai, o servo do meu pai come melhor que todo mundo aqui, vou voltar. A minha oração é que mesmo que você continue, você está me ouvindo e vai continuar vivendo a vida que você escolheu, é que Deus te pegue lá no finalzinho, para que você caia em si e dependa apenas dele, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar. Nós caímos nesse erro, escolhemos ser independente de Deus quando nós insistimos no resultado errado. A gente sabe que vai dar errado e a gente continua. A gente pede conselho para um, para dois, para três. Todo mundo fala a mesma coisa. Rapaz, não faz isso não. Não escolhe isso não. Não vai para esse lugar não. Não faz aquilo outro não. O que a gente faz? A gente vai e escolhe. Principalmente mãe. Mãe é que dá mais conselho, né? Filha, não vai. Filha, esse menino não é bom para você. Já viu? As meninas ficam nervosas quando falam que não é bom. Que já está apaixonado. Já está no Instagram, já tem uns filtros, irmão. Já tirou foto com filtro. Você está entendendo? Irmão, tirar foto com filtro é um negócio muito profundo. Hoje em dia, a gente que é mais velho, a gente não está muito ligado. Mas, irmão, tirar uma foto com filtro e fazer um stories, já entregou o coração, irmão. Já está dizendo para todo mundo ali o que quer para a vida. Aí chega a mãe e fala, mas esse menino, olha, eu estou sentindo um negócio. Não é? Aí a filha, a minha mãe é contra mim, pai, me ajuda. Aí o pai, ó, fica com a sua mãe lá. O pai já não quer uma briga. Vai, resolve com a tua mãe lá. Não vai comigo não. Tá, não vai com a mãe lá. Pai, por favor, mãe, fala com a mãe. Por favor, eu te amo, papai. Aí, não é comigo não. É com a tua mãe lá. Se vira com a tua mãe. Tua mãe que tá falando com Deus sobre esse assunto aí. Aí joga para as costas da mãe, a mãe que se lasca em casa, né? Mas o povo insistiu no resultado errado. Samuel, vai lá e fala com o povo que o rei vai dar problema. Vai cobrar o trízimo deles lá, vai usar todo mundo. E o povo falou, nós não queremos saber. Nós queremos o rei. Mas o pior de tudo é o versículo 18. Vamos voltar lá para o texto. Olha o que Deus diz no versículo 18. Isso aqui, ó, é a pior resposta que um ser humano pode ouvir de Deus. 8:18. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Você está entendendo? Quem falou isso aqui foi Deus, aqui não sou eu que estou falando. Vai chegar a hora que as escolhas que vocês estão fazendo vai pesar, e naquele dia a gente vai correr para Adri. A gente vai correr para a equipe de intercessão. A gente vai chegar aos 20 minutos antes do culto que o pessoal se reúne para orar. Por favor, ora por mim, por favor, ora. E Deus vai falar, eu te avisei. Agora você vai ter que passar por esse processo aí, ó. Você escolheu. Eu avisei que ia dar errado. Irmão, você não tem ideia de quanto conselho que eu dei e as pessoas não seguem conselho. Eu não sei se é porque eu sou novo, não sei, às vezes tem um bloqueio, né? Ah, pastor não é experiente, não sabe o que está falando. Irmão, quando a gente dá um conselho, a gente ora. A gente pede direção de Deus. Irmão, faz isso aqui. Mesmo que você não concorde, faz, irmão, porque se der errado, a culpa é do pastor. Seja pelo menos inteligente nisso. Eu vou fazer, se der errado, não taca o pau no pastor. Vai lá, leva, joga a pedra no vidro. É pastor mentiroso, pastor enganou a gente. Mas você precisa ter esse direito. Às vezes eu falo, poxa, o irmão podia ser mais inteligente, era só ouvir. A gente não cobrou dinheiro para dar conselho. A gente recebeu e falou, irmão, é só fazer isso, isso, isso. O irmão, vou lembrar de um caso, eu sempre lembro. Falei, irmã, faz assim, 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 fica tranquilo e ora. Pede graça a Deus, não perca a linha, não perca a paciência. Tem paciência, é assim, relacionamento é assim mesmo. Mas você é crente, crente não age. Então você vai fazer assim, assim, assim. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai, a gente ora, sai todo mundo feliz. Uma semana depois. Porque deu tudo errado, porque eu não sei o que lá. Não, peraí, deu tudo errado? Você fez isso, assim, assim, e deu tudo errado em uma semana? Não, pastor, é porque eu também, não é verdade, eu também não fiz isso que você falou. Eu fiz assim, aí aquele outro lá que era para fazer assim, eu fiz assim, e aquele outro lá que era para fazer assim, eu fiz assim. Eu falei, irmão, eu te dei 3 passos simples, você fez tudo errado, deu tudo errado, porque você não seguiu o conselho. Você escolheu errado agora. Aí o que eu falo é padrão, você vai ter que colher a consequência das escolhas que você fez. A gente vai orar a Deus para que você suporte esse processo de colher aquilo que você plantou, porque a gente tem uma mente tão fraca que a gente acha que a gente vai fazendo tudo errado e acha que no final é porque Deus é misericordioso. Tem coisa que você vai plantar e vai colher.
Gastou mais do que devia. Você acha que Deus vai mandar dinheiro do céu? Vai ter que ficar devendo lá, fazer empréstimo, pagar em 72 vezes, depois limpar o nome, não conta o testemunho, que isso é testemunho, você fez errado, irmão. Testemunho, eu limpei, contar o testemunho que eu limpei meu nome, meu irmão, você fez errado, o pastor falou para você que nada pra você entrar nessa, você entrou, não conta, é testemunho. O povo escolheu errado. Por que que a gente faz isso, irmãos? Aqui está a explicação, por que que a gente chora tanto, por que que a gente sofre tanto? Por que que a gente fica tão necessitado daquelas palavras de que Deus vai te dar vitória, de que Deus, porque a gente escolhe tudo errado, a gente fica esperando que Deus fale alguma coisa para a gente se sentir bem. Eu preciso me sentir bem. A gente não fala isso, mas a gente diz, não, Deus precisa falar um negócio importante para mim, porque eu fiz tanta coisa errada, que agora eu estou colhendo tudo que eu fiz, e ainda estou colocando culpa nos outros. Mas qual que é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós? É ver a nossa insistência de vê-lo tomar as rédeas da nossa vida. Deus quer que você acorde todos os dias falando, Deus, está contigo. Eu não vou escolher nada, está contigo. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trocar de trabalho. E aí, Senhor? Para trocar de trabalho, eu fiz as contas aqui em casa, as minhas finanças não estão batendo. O que eu tenho que fazer agora? Jesus, me ajuda, Senhor. Eu preciso pedir conselho para o pastor, eu preciso conversar com alguém da intercessão para a gente fazer uma campanha de oração pela minha casa. O que eu preciso fazer? A vontade de Deus é ver a nossa insistência em vê-lo guiando a nossa história. Deixa Deus guiar a tua vida, irmão. Para de cair nos mesmos erros. Deus está falando conosco há muito tempo. Deus quer ver a nossa insistência de vê-lo preparando o caminho para as nossas próprias vitórias. Tem vitória, irmão, que é só ficar andando no caminho. Vai chegar na terra prometida, é só andar, anda aí, vai andando, mesmo que dê a volta. O povo deu volta, ficou 40 anos no deserto, ficou dando volta lá. É a vontade de Deus, irmão, vai dar volta, vai andando, mas vai chegar na terra prometida. Qual é o nosso problema? É que nós sempre queremos sair da linha. A gente sabe que vai dar errado. A gente sabe que se comprar mais do que tem, vai ficar devendo. A gente sabe que se entrar num relacionamento furado, vai dar errado. A gente já sabe. A gente nem fala com o pastor, porque o pastor não lançar uma palavra de maldição. A gente sabe, irmão, a gente sabe. Todo mundo que está aqui tem uma certa consciência. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. Que o gentio, ele não tinha, né, ele estava falando com os romanos lá, ele não tinha a lei escrita como, né, para ter um caminho ali para seguir, para trilhar. Ele não sabia, mas todo ser humano, ele nasce com um negócio no coração que eu não sei explicar. Que você sabe aonde está ultrapassando a linha. Você sabe quando está fazendo um negócio errado. Não precisou ninguém te falar. Você fala, ixi, já viu esse sentimento que você tem às vezes? Você está aqui e tal. Ah, mas é só uma caneta. Não, mas não é só uma caneta. A caneta não é minha. Você está vendo? Essa leizinha que tem no nosso coração já te inibe de errar muito. O problema é que te ignora. A gente ignora. Nós ignoramos essa voz, a voz de Deus. A gente está, às vezes, para tomar uma decisão e a gente fica doente na semana. Está para tomar uma decisão importantíssima. O filho fica no hospital e a gente não sabe, a gente acha, não, o filho está no hospital, está tudo certo, não, vamos lá, pastor, orar por nós aí que a gente está no hospital. E Deus está só te travando para você não fazer besteira. Deus está só te guardando para você não escolher errado. Deus está só te puxando para falar, não vai, não escolhe, eu não te falei isso. Deixa eu te falar uma coisa, e eu vou finalizar. Quando eu era mais novo, agora não porque eu estou mais carrancudo, mas quando eu era mais novo, eu vi muitas profetadas. Diferença de profetada para profecia. Profecia é Deus que fala, profetada, o homem fala. Eu vi muita coisa, irmão, muita coisa. E essas muitas coisas que eu vi me fizeram a fazer escolhas. Que é isso que a gente faz. A gente ouve uma palavra de Deus e começa a fazer escolhas para viver aquilo que Deus te prometeu. O problema é que a gente não sabe quem que está falando às vezes. E como é que a gente vai ter esse discernimento? Quando é que eu sei que uma pessoa está falando de Deus ou ela está falando dela mesma? Só existe uma forma de saber. É viver debaixo da dependência de Deus. Quando você vive debaixo da dependência de Deus, se acostuma. Não, Deus não fala desse jeito. A palavra de Deus não fala desse jeito. Eu nunca vi o pastor falando isso. A irmã da oração não ora assim. Ninguém faz propósito maluco como esse. Que negócio doido é esse? Você começa a ter um discernimento espiritual das coisas de Deus quando você passa a viver na dependência dele. Caso contrário, você vai acreditar na profetada que você ouviu e vai sofrer a vida inteira. Irmão, eu conheço gente velha que está sofrendo. Porque aí Deus não prometeu. Irmão, a gente fica com dó mesmo, no coração, irmão. Dá uma tristeza. Fala, poxa, mas Deus não falou isso para ele. Como é que eu falo para ele?
Como é que eu falo? Ele se apoiou a vida inteira naquela palavra que ele ouviu. Como é que eu tiro isso da cabeça dele? Você entende como é difícil para um pastor, às vezes? Mas o segredo está aqui, irmão. Viva na dependência de Deus. Não queira escapar da vontade de Deus. Não queira escapar da palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a tua família. Deus sabe o que é melhor para a tua casa. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Fica esperando que Deus vai dizer. O que é para fazer, Senhor? Não cometa o erro de pedir uma resposta para Deus e achar que Deus está demorando, escolher qualquer coisa e sair fazendo. Vai dar errado também. Espere até Deus falar. Deus não falou nada? Não faça nada. Pastor, mas é que eu preciso. Aí fica uma ansiedade para fazer. Pastor, é que eu preciso fazer, porque eu já comprei. Você já comprou, irmão. Como você está maluco? Deus não falou nada, você já gastou o dinheiro. Não faz isso. Deus está falando com alguém, irmãos. Conserta a tua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor tem bênçãos e vitórias para nós. Nós complicamos tudo. Fique firme debaixo da potentosa mão de Deus. Espere um pouquinho só de tempo, que há de vir virá e não tardará. Parece que demora para a gente porque a gente é acostumado com esse tempo maluco de 24 horas, 7 dias por semana, sábado e domingo, feriado. A gente está acostumado com esse tempo maluco, a gente fica ansioso. Mas Deus está lá em cima só assim, ó. Vai chegar a hora, eu mando. Quando der certo, eu faço. Quando precisar abrir, eu vou abrir. Quando precisar fechar, eu vou fechar. Eu sou Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Ele está tranquilo. Eu imagino Deus sentado, tranquilinho, com uma água com limão e gelo. Água com gelo e com limão, né? Aquela água. Tranquilinho, só fazendo. Está tudo bem, é só os meus filhos me obedecerem que está tudo certo. Irmão, Deus está tranquilo lá na vontade dEle. Nós precisamos só ficar debaixo das mãos dEle. E é assim que Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Finalizar esse culto.